E aí, galera, tranquilo? Dando sequência ao nosso estudo dos macronutrientes, hoje nós vamos falar dos lipídios, tá? Basicamente, os lipídios eles são classificados como moléculas orgânicas, né? Formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Eu já quero começar falando o seguinte: nós temos uma tendência a, como que eu posso dizer, a utilizar como sinônimo, né? Gordura e lipídio, tá? Então já tem que ficar claro que, por exemplo, o que eu posso dizer é o seguinte: toda gordura ela é um lipídio, mas nem todo lipídio é uma gordura, tá? Existem diferentes classes de lipídios e a gente vai abordar devagarinho aqui hoje. Primeira, uma característica do lipídio principal é que eles são insolúveis em água, tá? E solúveis em compostos orgânicos. Fica claro quando a gente pensa no exemplo do óleo não se misturando com a água, né? Então, você pode ver claramente quando você jogar óleo na água, a separação ali em duas fases, né? É porque o óleo ele é hidrofóbico, tá? Ele tem aversão à água, né? Se é que a gente pode falar em aversão, porque de certa forma o, o lipídio ele até se atrai, né, pela água. Só que acontece? As ligações que existem entre as moléculas de água, elas são ligações de hidrogênio, tá? Que é o tipo de ligação, um dos tipos de ligação intermolecular mais fortes que existem. Então, quando você tem duas moléculas de água juntas, né, moléculas de águas vizinhas juntas, elas estão tão fortemente aderidas que o lipídio ele não conseguiria ficar ali entre aquelas duas moléculas. Então, ele acaba sendo repelido, tá? Por isso que a gente observa essa separação. Vamos falar um pouquinho de gordura, né, de óleos e gorduras. Quando a gente pensa na principal diferença, né, entre esses dois, a gente pode levar em consideração dois fatores. Primeiro a origem, tá? Gordura, ela é de origem animal, tá? Já o óleo, ele é de origem vegetal. Uma segunda característica para a gente poder fazer essa diferença seria a gordura, né, em temperatura ambiente, ela tem um aspecto sólido. Já o óleo em temperatura ambiente, ele tem o aspecto líquido. E aí, tá, mas por que acontece isso? Por que a gordura é sólida, né, em temperatura ambiente e o óleo é líquido? Para poder responder isso, nós podemos olhar para essa representação estrutural aqui da molécula, tá, de gordura. Quando vocês verificam aqui essa cadeia carbônica, você pode observar que não existe nenhuma dupla ligação nela. E aí vocês têm que lembrar lá da química que quando não possui ligações duplas ou triplas, né? Ou melhor falando, quando eu só possuo ligações simples nessas cadeias, o que acontece? Eu digo que essa minha cadeia é saturada, tá? E cadeias saturadas, elas que tendem a manter essa gordura sólida, tudo bem? Já nos óleos, o que eu verifico? Que a minha cadeia ela é insaturada, tá? Ou seja, eu tenho ali uma dupla ligação no carbono principal. E são essas insaturações, né? São essas insaturações que vão tornar o óleo líquido, tá? Então, um bom modo de eu diferenciar, para eu saber, por exemplo, se eu tiver só as estruturas e saber se eu estou tratando de algo sólido ou líquido, é verificar a saturação. Se for saturado, né? Se a minha cadeia for saturada, eu sei que ali vai ser sólido. Se ela tiver várias insaturações, vai ter o aspecto líquido. E só chamar atenção aqui ainda nesse ácido graxo saturado aqui, nessa gordura saturada, nessa gordura insaturada, o seguinte, em relação à insaturação, nós temos dois tipos, tá? A cis e a trans, né? Que é até daí que vem o conceito de gordura trans. Né? Na conformação cis, os meus hidrogênios que estão ligados ali aos carbonos, onde ocorre a dupla ligação,
eles estão do mesmo lado, tá? Já na conformação trans, né, que é essa aqui de baixo, esses hidrogênios, eles estão em lados opostos, tá? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho de gordura trans, para poder clarear melhor isso. Pensando nessa questão de gordura ser sólida, né, e óleo ser líquido, a gente pode debater um pouco a diferença entre a manteiga e a margarina, tá? Então, quando eu olho, a primeira coisa, né, que chama a minha atenção é o seguinte: a manteiga, ela é de origem animal, tá? Ela é de origem animal, gordura de origem animal. Já a margarina, ela é de origem vegetal, tá? Então, o fato da manteiga ter origem animal já deixa claro para mim o fato dela ser sólida, né? Porque lembra, uma das características da gordura é que ela é sólida em temperatura ambiente. Então, por isso que a manteiga tem aquele aspecto sólido. E aí você pode estar se perguntando: poxa, mas se a margarina tem origem vegetal e a gente conversou anteriormente que gordura de origem vegetal em temperatura ambiente ela está no formato de óleo, né? Por causa da grande quantidade de insaturações que a gente tem. Como que a margarina não é líquida, né? O que acontece? É porque a margarina, para poder ter esse aspecto, ela passa por um processo de indústria, ela passa por um processo industrial chamado hidrogenação parcial. O que é isso? Eu tenho lá o meu óleo, né? Cheio de insaturações, então ele está líquido e ele é colocado em equipamento aonde é literalmente passado nesse óleo gás hidrogênio. E aí esse hidrogênio vai transformar aquelas ligações duplas, né, as insaturações, em ligações simples. E com isso, aquele óleo vai atingindo cada vez mais um aspecto sólido. Ah, mas então por que não fica tudo duro, igual a manteiga? Porque essa hidrogenação, o nome já diz, é parcial. Você só vai converter, né, em ligações simples algumas, né, das duplas ligações, não todas. Então ela fica com aquele aspecto cremoso, tá? Qual que é o... Ah, pô, entendi. Mas isso é um problema? Isso não é um problema? Depende. Por quê? Já foi verificado que nesse processo, né, de hidrogenação parcial pode ocorrer de, de algum daqueles hidrogênios que eu falei que ficam ligados no carbono principal saírem da conformação cis e irem para a conformação trans. E é a partir daí que eu passo a ter minha gordura trans. Essa gordura trans, ela pode aumentar os níveis do que a gente chama de colesterol ruim, né, que é o LDL, que eu vou explicar melhor mais na frente. Quando a gente olha para esses animais, né, dá uma observada aí. O que eles têm em comum, né? Principalmente, aí você vai falar assim: ah, não, eles são mamíferos. Ah, a maioria são roedores, né? Tirando um morcego ali. Mas na verdade, eles têm uma outra característica muito importante. Todos eles hibernam, tá? Ué, professor, mas o morcego hiberna, né? Hiberna. Claro que não são todas as espécies, né? Então, normalmente aquelas que vivem em climas temperados, locais muito frios, né? E algumas espécies específicas. E por que eu estou falando de hibernação? Para poder chamar a atenção de vocês para uma função da gordura que é reserva energética, né? E como que isso funciona? Como que isso funciona na prática? Vamos pegar um urso, por exemplo. Durante o inverno, o urso ele tem um comportamento de hibernação. O que seria isso? Ele passa todo aquele período dormindo, né? O que faz sentido, porque no inverno ocorre uma escassez de alimento. Então, se ele tivesse acordado, ele poderia vir a morrer de fome, tá? Tem documentado que algumas espécies de urso hibernam por até 7 meses, né? Vai depender do quão rigoroso e do tempo que vai durar o inverno, tá? E como que esse urso não morre, né? Essa é a grande questão. Porque ele utiliza a gordura como fonte de energia durante esse período que ele está hibernando, né? Então, utiliza-se dessa função de reserva energética da gordura,
tá? E só um infográficozinho que eu acho interessante, né? Esse tudo compreende todo esse período aí do ano que o urso passa. Então, ali entre abril e junho, né? Ele está numa atividade normal. Quando chega julho, ele entra no que a gente chama de hiperfagia, que é quando ele começa a consumir muitos alimentos ricos em gordura. Para quê? Para poder aumentar o percentual de gordura dele, para usar lá na frente quando for hibernar. Quando chega no outono, ele já começa já a ficar ali meio entrando num processo, né? E o inverno chegou, ele hiberna, tá? E aí durante todo aquele período ele vai passar dormindo. Você pode estar se perguntando agora, ué, mas se ele dorme tantos meses, dorme o inverno inteiro, como é que ele faz, o que ele faz com as excretas dele, né? Como que ele urina, como que ele caga, né? Vamos dizer assim, não faz, tá? Durante o processo de hibernação, ele libera uma secreção intestinal que vai formar um tampão, né? E esse tampão, ele vai ficar ali no reto, tá? Com isso, as excretas não passam. E vocês também têm que levar em consideração o seguinte, né? Ele não vai estar consumindo líquido para poder produzir, né, tanta urina. Da mesma forma que como ele não vai estar comendo, ele também não vai estar produzindo tantas fezes. Então, assim, isso já ajuda, mas o tampão ali é o essencial para ele não fazer nenhum tipo de excreta, lançar para fora as excretas, tá? Uma outra função da gordura é o fato dela funcionar como um isolante térmico, tá? Como que é isso? Essa gordura evita que aquele animal ocorra perda de calor interno para o ambiente, né? Então, a gente pode fazer um paralelo conosco quando está muito frio. O que a gente coloca? Casaco, né? E aí, como é que funciona? O tecido, ele evita que o seu corpo perca calor para esse ambiente, tá? Então, a gordura, ela também funciona dessa maneira, né? Então, você tem animais aí que vivem em climas mais frios, que eles têm uma boa camada de gordura embaixo da pele, tá? Uma outra função dos lipídios é estrutural, né? Nós observamos esses lipídios na forma de fosfolipídios, né? Constituindo a membrana celular, dando para ela aquela forma mosaico fluida que ela tem, tá? Também encontramos lipídios na forma de esteroides, né? E aí eu vou chamar mais atenção para o colesterol, né? Que é o que a gente fala bastante. Então, o colesterol ele é importante, né? Na produção de hormônios, né? Como, por exemplo, testosterona, tá? Hormônios femininos também. Nós encontramos colesterol na constituição da membrana celular, né? Colesterol também é utilizado como matéria-prima para a construção de moléculas, né? Como, por exemplo, vitamina D, tá? E aí, aproveitando esse gancho do colesterol, vamos voltar lá porque a gente começou a conversar sobre colesterol bom e ruim, tá? Chamamos de colesterol ruim o LDL, que quer dizer lipoproteína de baixa densidade. Já o colesterol bom é o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade. Mas por que bom e ruim, né? É porque, na verdade, o LDL ele tem uma capacidade de se ligar a esse colesterol, né, a molécula de colesterol, e carregar ela pela corrente sanguínea. E pode ocorrer se você tiver um excesso, né, de LDL, você vai ter um excesso de colesterol, e esse colesterol pode se aderir ali nos seus vasos sanguíneos, e com isso causar um entupimento, tá? Já o HDL, ele é tido como um bom colesterol, por quê? Porque ele consegue retirar, né, entre aspas, gordura ruim dos seus vasos sanguíneos e transportá-las para o fígado. E assim ele teria uma função de desobstruir, né, ali os seus vasos. Tá? Então, por isso que vem essa classificação de colesterol bom e colesterol ruim. Esse aqui eu encontrei
pelas internets da vida aí e achei interessante, né, para você lembrar quem é bom e quem é ruim. Então, HDL, hoje Deus livra, e LDL, logo Deus leva, tá? Existe muito esse conceito de gorduras boas e ruins, tá? Mas lembrando que assim, a gordura ela não é um vilão. O excesso dela é o problema, tá? Claro, gordura trans, sim, vilão. A gente evita, né? E por a Anvisa, né? Ela tem até um projeto já para poder até 2023 ser proibido, né, qualquer porcentagem de gordura trans nos alimentos, né? Pegando o gancho da gordura trans, o que que acontece? Muitas vezes a gente vai ler a informação nutricional e vê lá, gordura trans, qual que é a porcentagem? Zero, né? Vamos pegar um pacote de biscoito. Se você olhar lá, você vai ver que a gordura trans está zero. Só que, às vezes, isso pode não ser tão real assim. Por quê? Por norma, o fabricante só é obrigado a informar a quantidade de gordura trans caso tenha uma quantidade maior que 0,1 gramas, tá? Então, se não tiver essa quantidade, não precisa colocar na informação nutricional, pode botar que é zero. Só que vamos pensar na seguinte situação: eu tenho lá meu pacote de biscoito, né? E se eu olhar a informação nutricional do meu pacote de biscoito, ele não dá informação nutricional para todo o pacote. Ele dá para 2, 3 biscoitos. E aí pode ser que em 2 biscoitos não tenha 0,1 gramas de gordura trans. Mas como quando eu coloco um pacote, 2 pacotes, né? Eu tenho uma quantidade bem acima de 0,1. Então, assim, e aí eu estou consumindo gordura trans, mas está mascarado porque eu não vejo isso na informação nutricional, tá? Então a gente tem que tomar cuidado também com essa questão, né? E aí normalmente gorduras boas, né? A gente tem azeite de oliva, óleo de canola, abacate, nozes, né? Linhaça, então assim, grande parte de origem vegetal, né? Peixes de águas geladas, né? Sardinha, salmão. E as gorduras ruins? Normalmente fontes de gordura saturada e fontes de gordura trans, tá? Carne vermelha, leite. Olha só, carne vermelha e leite. Pô, alimentos do nosso dia a dia. Então eu não vou mais comer porque é gordura ruim? Não. Você pode consumir, né? O que a gente tem que fazer é moderar, né? Tudo é um equilíbrio. Por isso que a gente não pode demonizar um alimento, né? A gente só tem que consumir com equilíbrio. Os lipídios, né? A gente falou muito de óleo, gordura, né? As ceras também são tipos de lipídios, né? E a cera é muito interessante porque ela é uma camada que reveste, né? Por exemplo, as folhas das plantas e com isso ela impede que a água penetre ali, tá? A água não penetra nem vai se aderir à superfície. Então, por isso que se você molhar a folha de uma planta, parece até que a água bate ali e não fica presa. Por quê? Porque tem essa cera. Claro que você tem folhas que têm mais cera, folhas que têm menos cera, mas a função dela é essa. Também encontramos essa cera nas penas de aves aquáticas, né? Porque as aves aquáticas elas se alimentam de peixes, vamos botar assim, né? Em sua maioria. Então, para poder pegar aquele peixe, ela mergulha. Imagina se ela ficasse com a pena toda molhada. Ela não ia conseguir voar de volta. Ela ia acabar caindo dentro da água e ficando, tá? Então, com isso, quando ela tem esse revestimento de cera nas penas, a água não fica aderida ali, tá? Então, isso é uma grande vantagem. Essas são as referências, tá, do material que eu utilizei para preparar a aula. Quando vocês puderem, vocês acessem. Tem muito material bom nesses locais para vocês pesquisarem, tá? Até a próxima aula.